realmente não há, cara. Boa tarde para os precisa. Boa tarde para os ouvintes, boa tarde aí para os internautas. Nós mostramos agora as imagens direto da Prefeitura de São Roque, onde o prefeito Cláudio Góes, através de sua assessoria, marcou uma coletiva de imprensa agora à tarde, né, para falar sobre alguns assuntos que são de interesse aí da comunidade são-roquense, para falar sobre o bloqueio sanitário, feriadão, falar sobre a questão do coronavírus e outros assuntos que são pertinentes aqui ao município de São Roque. Essa coletiva de imprensa que começa agora, você acompanha ao vivo aqui pela coluna. Vou guardar mais alguns aí que estão entrando. Acho que falta o Marcelo. Toda a imprensa está reunida aqui, os veículos de comunicação de São Roque também estão acompanhando a coletiva. A presença... Posso começar, Marcelo? Eu agradeço a presença de todos aqui, nessa nossa convocação, nosso convite, que viessem. As coisas acontecem de uma forma, né, sempre inesperada, como tem sido. Nos últimos 60 dias, as coisas estão sempre assim. Não há receita, não há pauta, não há rotina. É tudo muito novo sempre. Mas a gente está aqui, a postos, e todos muito ágeis, todo mundo muito equilibrado. Embora a gente fique atordoado, mas sempre equilibrado, todos trabalhando bastante. E rapidinho, não tem uma pauta pronta, a não ser abrir o espaço para as perguntas. E, logicamente, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse acontecido por último, né, que é a antecipação do feriado em São Paulo, diante dos números de lá. O lockdown de 6 dias, em São Paulo apenas. Enfim, eu tenho a minha posição, gostaria de deixar bem clara aqui a minha posição e, logicamente, também algumas outras dúvidas que vocês tiverem, a gente faz um bate-bola bem rápido para também sermos objetivos. Perfeito. Pode fazer a primeira pergunta, por favor, que sirva, né, para todos e a gente vai alinhando bem a conversa. Posso começar então? Prefeito, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Falando especificamente sobre a barreira sanitária que vai ser feita. Ela vai acontecer nesse final de semana. Como é que vai ser a realização dessa barreira aqui em São Roque? Eu acho que a gente deve, então, iniciar por esse tema lá, fazendo o tema por completo. Quando o prefeito de São Paulo decidiu fazer as antecipações de feriado, e em conjunto com o do Estado, fazerem uma emenda aí entre feriados municipais antecipados e o feriado estadual antecipado, que ainda parece que vai ser votado amanhã, né, o do dia 9 de julho, a gente já percebeu que eles estavam o quê? Querendo dar um blackout, um lockdown, que seja que termo for em inglês, mas é o quê? Fechar a casa, apagar a luz e todo mundo quietinho, né? Para que os números parem de subir, ou que a gente, nesses 6 dias, perceba depois, né? Quando o pico for lá na frente, daqui a 15 dias, ou, né, que é a teoria dessa contaminação, da evolução dessa contaminação, para que os números não sejam ainda piores, porque demonstram aí que a temperatura está subindo, em termos de números ruins. Logo a gente percebeu, puxa, coisa rápida, não conversam, pensam neles, e é isso que eu tenho afirmado. E eu estava numa reunião, até peço desculpas, acabei atrasando aqui, porque eu estava numa videoconferência com o secretariado de São Paulo, secretários que coordenam a região metropolitana, a prefeita de Sorocaba, de Tatuí, de Itapetininga, enfim, várias cidades, 30 ou 40 cidades reunidos, deputados Vitor Lippe, deputada Maria Lúcia Amari, secretário Flávio Amari, enfim, não pode se fazer assim, gente do céu, porque são 20 milhões de habitantes numa cidade que não vai ter o que fazer 6 dias. Eu apostaria que se 50% ficasse quietinho lá em casa, tomara que fiquem, mas tem que ser 100%, porque o que vier, se vier 10% sair de São Paulo, já arrebenta o interior. E o quê? Nós estamos aqui fechados. O interior está fechado, sofrendo, inclusive os comerciantes também cobrando. Logo mais a gente fala um pouquinho sobre os comerciantes. Então, pronto. Qual é a nossa saída? Primeiro, né? Reclama, chora, mas tem que resolver. E aí, qual foi a primeira sugestão que eu dei? Se é para fechar as nossas entradas, eles que fechem as saídas de São Paulo. É muito mais prudente. São Roque tem mais de 25, não sei se 30 entradas aí, nas vizinhanças com outros municípios. Então, olha, gente, é humanamente impossível a gente fechar São Roque. É diferente de fechar uma praia onde temos menos entradas, né? 1 ou 2. Ibiúna mesmo, quando você vai para Piedade, para a região
das represas ou para o interior lá de Biúna dos bairros, onde tem muitas chácaras, é uma entrada chegada pela Bungiro ou pela Quintino de Lima. Fechou ali, 90% da ligação de Biúna com São Paulo está fechado. Então, vejam, é diferente. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nos movimentando diante do que temos na mão imediatamente. Então, a primeira coisa que imaginamos, barreira sanitária. Pensamos até na barreira total. Barreira total é mais complexa, porque daí a gente vai começar a brigar igual gato e rato. Começa a brigar aqui, lá, e fica aquela coisa. Então, a gente vai iniciando pela barreira sanitária. O que é? Medição, principalmente nos casos das placas que não são de São Roque, elas não vão ter liberalidade simples, né, ali na passagem dessas entradas. Então, nós iremos fazer sim a medição da temperatura das pessoas no primeiro momento, e com a apresentação do primeiro sintoma, que é o da febre, a gente já vai fazer, né, algum procedimento para aí sim uma maior avaliação e percebendo através do pessoal da área da saúde, que é especialista, se libera, se encaminha para... E tem mais ainda, né? O protocolo manda que a gente atenda na cidade. Então, é muita complicação. A gente vai fazer, sim, a orientação que voltem para suas casas, que não é o momento. E a gente percebe isso na movimentação de muitas cidades do interior. Não é uma coisa só de São Roque. Eu não estou inventando a roda. Estou apenas tendo a mesma atitude de forma alinhada com os outros, porque não é possível todo mundo daí fechar e a gente ficar aqui aberto, bonitinho, né? Não dá certo. Essa é a primeira. A segunda, logicamente, comunicação. Então, por isso, peço para vocês, pedimos para vocês virem até aqui e informar também que nós agimos forte com o pessoal do Roteiro do Vinho. Por quê? O Roteiro do Vinho é o local onde a presença dos turistas é maior, é concentrada. Logicamente, São Roque não tem só o Roteiro do Vinho, tem o Roteiro do Centro, tem o Taxaquara, tem o Saboó, que está sendo também organizado, tem muitas outras áreas, tem chácaras de veraneio, tem muita coisa em São Roque, não só o turismo. Então, a gente tem a preocupação, mas fomos... E tem outro lado, e aí é importante a gente explicar por que foi conversar e já não fez um decreto. É simples fazer um decreto, só que do outro lado tem o comerciante do centro, esse comerciante que está apanhando muito da economia, está tendo muitas dificuldades, né? Estão tendo muitas dificuldades. Então, qual foi a ideia? É a gente, sim, deixar que a vida daqui ande, tenha caminhos. A gente não pode cerceando o turismo, fechando o comércio local. São coisas que a gente tem que manter o equilíbrio, a justiça. Então, conversamos, inclusive, com os comerciantes desta semana. Foi uma coincidência até boa, porque nos entendemos bem. Estamos dando a sequência no atendimento do comércio local, que é o do drive. Então, o drive, que antes era apenas dentro dos imóveis das empresas, agora ele também vai poder ser feito de forma a utilizar as ruas públicas, de forma rápida. O nosso departamento de trânsito, junto com o desenvolvimento, estão alinhando a demarcação de algumas áreas, em comunhão com a associação comercial, e ali determinarão os pontos de drive para os comerciantes das áreas centrais. Com isso, a gente atende algumas demandas, não são todas, mas eles já percebem aí um caminho para a retomada da atividade econômica. Porém, abro aqui, como é que fica lá? Então, decreto não atende das duas formas, as duas partes da mesma forma, ou abre ou fecha. O que a gente fez? Abre, mantém o drive, porém, o pessoal do turismo vai fechar o drive das suas atividades. Então, é uma notícia muito boa, uma notícia que esclarece aqui qualquer dúvida, qualquer falácia, qualquer, vamos dizer, exploração de uma forma um pouco equivocada, mas a gente esclarece, então, que o pessoal do turismo não irá atender, nesses dias em especial, o drive-thru. Estarão atendendo no delivery apenas, vendas online para entrega na residência, via correio, via transportadora, mas não atenderão de forma nenhuma nem o produto e nem o alimento nas suas dependências por este momento. Você pode dar algum exemplo com relação ao turismo que não vai operar ainda em drive? Como assim? Você falou a questão do turismo.
comércio, pode dar algum exemplo de algum comércio que não vai atender em drive? O comércio que não vai atender em drive é o comércio principalmente ligado à associação do Roteiro do Vinho. Eles entraram num acordo 100% de adesão. Esperamos que um ou dois que não são participantes do roteiro também atendam, a não ser que daí sim a gente vai ter que tomar alguma outra providência. Mas o que precisamos agora é a conscientização, é a colaboração. Então, não queremos exercer o papel de polícia, não queremos exercer aquele papel de pressão, de opressão, e sim da conscientização. É agora a hora de todo mundo caminhar juntos. Um número interessante que nos dá força para falarmos isso são os próprios números apontados. O nosso índice de isolamento não é dos mais baixos. Aliás, ele não é o que gostaríamos, mas ele é um dos mais altos da região. O índice de positivação diária, exceto ontem, que foi um número que não nos agradou, mas ele vinha numa média de 1,2 ao dia. Em 10 dias tivemos 12 positivações, ontem 4. Então já é um alerta. Vamos ver o dia de hoje, como correu. Os exames são os resultados, das coletas do material das pessoas que são notificadas. Nós tivemos um número de notificações de 28 pessoas ontem que foram até a Santa Casa para a coleta de material. Então, são números que, até então, calmos, porém agora já sinalizando uma preocupação. Então, diante de todos esses fatores, é a hora de a gente segurar, afirmar mais um pouquinho, para que a gente, nos próximos dias, tenha condições de retomar a economia, seguindo, inclusive, as normas que vêm dos decretos estaduais. Perfeito. Com relação às barreiras, como elas serão feitas, onde elas serão colocadas e quem que vai trabalhar nesse trabalho aí, Quem vai fazer esse serviço? O pessoal do Departamento de Saúde já está se organizando, está preparando as equipes e, lógico, com enfermeiros, aqueles que estão ali da área própria, que têm o conhecimento técnico, para fazer as primeiras avaliações. A primeira avaliação é a do detector de temperatura e também de um breve questionário para respostas rápidas e objetivas. Lógico, nas duas entradas principais de São Roque, que tem a derivação de São Paulo, por exemplo, então Raposo Tavares chegando aqui pelo Tabuão e a Castelo Branco chegando no Portal do Iguaçu. Serão as primeiras barreiras onde a gente buscará evitar, sim, a aglomeração de pessoas, principalmente aquelas que estão com os sintomas. Repito, ideal seria até fechar a cidade. Aí começa a ler placa de veículo, saber quem tem o patrimônio aqui, quem não tem, se veio a passeio, se veio a trabalho. Olha, a gente conta muito com a consciência. Cidades que tentaram fazer o bloqueio fechado, total, tiveram o revés também da Justiça. Eu já acompanhei hoje, parece que a cidade de São Sebastião não foi aceito pelo Ministério Público o fechamento total. Então a gente vai trabalhando, forçando bastante e, sem dúvida nenhuma, desconfortando aquele que vem de fora, porque não é hora de vir para São Roque. Com todo o respeito ao turista, ao visitante, não é hora de vir para São Roque. Ibiúna hoje já iniciou hoje, aquele pessoal que vai para chácaras. Ibiúna, o turismo lá é de chácaras e veraneio. Mesmo assim, estão fazendo um trabalho forte de bloqueio na entrada da cidade para esse tipo de avaliação e acompanhamento. Prefeito, o senhor falou de Ibiúna, eu já ia fazer essa pergunta, que Ibiúna, Cerquilho e Itu já começou hoje cedo as suas barreiras sanitárias. Por que São Roque não iniciou? Não estava preparado? Achou que amanhã, depois, seria o ideal? Na verdade, a gente está propondo para amanhã mesmo. Hoje, quarta-feira, ainda a gente não tinha a equipe pronta. Logicamente, algumas cidades estão fazendo na correria, a gente também não é diferente, mas o nosso contingente não é grande. Nós temos a frente da saúde, em especial, o pessoal da Guarda Municipal, o pessoal do Trânsito, o pessoal da PM, todo mundo a postos. O problema principal é a frente do pessoal da saúde. Então, a equipe, o contingente é pequeno, estão atendendo com muito esforço os postos de saúde, o pessoal do bem-estar também atendendo os CRAS dos bairros, todo mundo trabalhando muito. Aqueles que podem. Tem aqueles impedidos por conta de grupo de risco, seja na idade ou seja por alguma moléstia, por algum problema de saúde, mas o contingente não sobra. Então, hoje, uma reorganização para a gente iniciar amanhã nas primeiras horas. O senhor falou no prefeito de São Sebastião, só mais uma para embalar, para não esquecer da situação do São Sebastião. O prefeito...
de São Sebastião. Da praia, A praia de tá. São Sebastião, o prefeito gravou vídeo revoltado com a situação proposta pelo prefeito de São Paulo. Inclusive saiu naquela imprensa daquela região, chegou até a nós. O senhor também fez algum tipo de repúdio ao prefeito de São Paulo por essa medida de quase uma semana, quase 8 dias de feriadão? Fiz. O meu estilo não é muito jogar para a torcida. O meu estilo é trabalhar. Então, ontem eu fiz um vídeo, enviei para a Associação Paulista dos Municípios de Instâncias Turísticas, enviei um meu manifesto por vídeo, que tinham prefeitos fazendo por texto, por escrita. Eu me coloquei na presença pessoal, fiz um vídeo, ele já repercutiu em algumas cidades, já acabou chegando em pessoas, e eu enviei eu mesmo do meu WhatsApp para o secretário Vignoli do Estado. Agora há pouco, numa reunião onde estavam essas pessoas que eu já citei, e também o secretário Amari, que está atendendo, apesar de ser secretário da Habitação, no Covid, ele está coordenando a região metropolitana de Sorocaba, e diante de 40 prefeitos, 30 ou 40 prefeitos, eu me manifestei de uma forma muito forte, e não também para jogar para a torcida, é sim por conta da preocupação. Eu estou falando sempre para eles, estou falando do Hospital São Francisco, que a gente está lutando no STF, ainda não teve o julgamento definitivo do presidente, do ministro Dias Toffoli, que agora enviou, deu um recurso de alguns dias para a empresa, para ouvir a empresa, e aí agora mais 72 horas para o Ministério Público Federal, e nós estamos aqui no aguardo. Então, aquela caneta parece que está quente, né? E é o quê? São 5 equipamentos. Então, a gente está aí, correndo esse prazo, já que deveríamos ter entregue diante da decisão do TJ de São Paulo, e nós estamos lutando. Então, hoje, desabafei ali, inclusive estou até nessa vibe ainda, e também falei sobre a questão do credenciamento das 5 TIs que já estão funcionando, atendendo, e nós não conseguimos o credenciamento do Ministério da Saúde. E não descobri agora que não é só um problema de São Roque. Muitas cidades do interior que montaram estão todas aferidas, todas funcionando, equipe médica após tudo conferido, confirmado e vistoriado, papel já passado na DRS de Sorocaba, enviado para o Ministério, parado, não credenciou. E aí é assim, então a gente está lutando todos os dias, são 6 mil, né, não sei quantos municípios do Brasil, imagina como é que está essa loucura, mas a gente está fazendo sim, nós estamos todas as ações, embora às vezes a gente não divulgue, e aí pensam, não está fazendo nada. Gente, estamos fazendo muita coisa. Repito, é que o meu estilo não é de ficar jogando para a torcida, e sim trabalhar e aparecer o resultado. Obrigado. Prefeito, no primeiro item que o senhor falou sobre a reunião com os comerciantes, há uma pressão de um grupo de comerciantes para reabertura. Alguns estão conscientes, mas a pergunta é, o desemprego em São Roque como que está? Olha, o desemprego de São Roque não deu nem para medir ainda, né, Cláudio? Porque a cada dia uma novidade. Nós mesmos, aqui da prefeitura, Cláudio, até um exemplo, aqui também é uma empresa que atende a população, uma empresa da onde a população é o principal patrão, né? E nós estamos, hoje dia 20, nós tivemos a reunião de diretoria, onde hoje apresentamos aos diretores a situação de previsão da queda de arrecadação da cidade de São Roque. E por quê? Porque aguardamos o mês de abril fechar, porque março, por exemplo, ainda era a primeira parcela do IPTU, que às vezes as pessoas pagam de forma única ou parcelada. Então, o mês de março também, o decreto iniciou dia 19, então pegou a metade do mês, o final do mês. Abril foi um mês cheio, onde as pessoas já um pouco a mais assentadas começaram a se localizar diante dessa pandemia. E aí nós fechamos abril e nós, vamos dizer, trabalhamos, estudamos, avaliamos os números, compilamos tudo. O pessoal de finanças, viemos algumas reuniões internas e agora já abrindo para o pessoal da diretoria hoje, e a próxima reunião será com os vereadores. Nós iremos apresentar a eles a previsão do déficit orçamentário da cidade de São Roque. Então, Cláudio, tudo isso para explicar que não é tão simples, a gente não tem os números do desemprego da cidade de São Roque. O que nós estamos é muito preocupados, sim, que eles, tentando orientá-los, tentando inovar, tentando mostrar algumas outras opções, tem muita gente buscando outras alternativas,
e a gente sempre também muito preocupado. Todos estamos com problemas. No primeiro momento foi, sim, aliás, do primeiro momento, atender os comerciantes. A gente, de forma pausada ou cautelosa, fomos abrindo algumas situações, enquadrando ainda no decreto estadual. Não queremos seguir o governador por seguir, e sim por obediência. Temos que seguir, temos que ser mais rígidos do que o decreto estadual e não menos rígidos. Então, nós equilibramos. Hoje nós estamos com todas as ações do Estado sendo oferecidas aqui para a economia na cidade de São Roque. E nesta semana foi até diante de tanta pressão, tanta preocupação, a reunião com os comerciantes foi muito produtiva. Gostei muito, sinceramente. Eles estão com dificuldades, estão reclamando, não estão felizes, mas eles entendem. A conversa foi aqui, foi de frente. Não foi aquela conversa por Facebook ou conversa por WhatsApp. Foi conversa de gente grande. Teve que ser presencial? Teve que ser presencial. Logicamente, de forma espaçada. Foram 4 ou 5 representantes do comércio, meia dúzia, eu acho, mais ou menos. E nós, em 2, 3 aqui da prefeitura, e demos uma atenção, a coisa evoluiu, nós já temos o drive já funcionando, ou irá funcionar, ele já foi aprovado, está agora em fase de adaptação e instalação para o funcionamento no centro da cidade de São Roque. São ações pequenas, mas que lá na frente, se Deus quiser, a gente vai voltando à normalidade. Prefeito, especificamente sobre a questão da preparação para o drive. Tem uma perspectiva de quando ele deve entrar em funcionamento? Você pode explicar um pouquinho como é que vai funcionar? Vai ser só em algumas ruas? Porque a ideia é usar as faixas de zona azul para o drive, né? Você fez uma boa pergunta. Embora eu não esteja acompanhando pessoalmente, mas nós demos o start ontem com o nosso pessoal. O Márcio, juntamente com o Vanderlei, pessoal do trânsito, estão falando diretamente com a associação e com os comerciantes para um melhor entendimento, porque se cada um quiser a sua vaga na frente da sua loja, não vai sobrar vaga para ninguém, né? Então a gente tem que fazer uma adequação. A Zona Azul, a gente pensou em retomar a Zona Azul, depois deixamos de lado. Por quê? Como é que as pessoas vão comprar o talão, né, da Zona Azul? Então, na verdade, a gente não quer o conflito com a população, a gente quer colaborar com o comerciante. Então, estão sendo idealizados pequenos corredores separados com gradis de ferro. Os cavaletes, os cones, infelizmente, eles não têm uma eficácia perene. Eles são para o momento, uma coisa rápida. Porém, quando é para ficar ali por alguns dias, ele acaba se perdendo na sua eficácia, né? Então, nós estamos trabalhando bastante na questão da segurança, de fazer uma coisa bem feitinha. Não tem a previsão, se é para amanhã, se é para depois da manhã, mas a gente está agilizando e já as notícias chegarão. E a adequação estará assim, tipo um corredor para atender uma certa quantidade de loja numa rua e assim por diante. Então, a gente vai unificando a utilização para que todos caminhem bem e num bom entendimento. Prefeito, voltando um pouquinho sobre o assunto do bloqueio sanitário, como é que vai funcionar essa dinâmica? Todos os carros vão separados? Qual o horário que vai ser dessa dinâmica do bloqueio? Como é que vai funcionar? Um pouquinho para o pessoal aqui entender como é que vai ser. Vai começar amanhã, na primeira hora, 7 horas da manhã, ele vai se estender por todo o dia e a gente vai acompanhando a movimentação disso. De novo, não há uma receita feita. A gente vai sentir, a gente vai avaliar. Amanhã, quinta-feira, não é ainda um final de semana, porém, a gente vai acompanhar a movimentação do paulistano. Estou percebendo a preocupação do governo também em conversar muito com a população de São Paulo para que não saia das suas casas. A gente vai, através de vocês, informando que o turismo daqui não vai atender nem no drive-thru, não vai ter drive-thru. Então não vai haver atendimento nem presencial e nem motorizado. Com isso, se as informações andarem, não é porque o paulistano vir passear neste momento para São Roque. Então há um trabalho muito forte de comunicação e conscientização. E na eficácia, na questão operacional é isso. Começa de manhã, afunila-se, né, na chegada com a coordenação da polícia, da GCM, da PM e da GCM, também com o apoio do trânsito, e aí sim a avaliação ali pela equipe do Departamento de Saúde para as avaliações rápidas até, porém conscientes, de uma forma que a gente mostre e tem ali sim até uma medição. Vai ser até interessante porque a gente vai ter uma forma de medir
através da temperatura inicialmente, como está essa propagação, que se Deus quiser não venha, né? Mas a gente vai estar ali a postos para avaliar. Prefeito, voltando sobre os casos do coronavírus, nós tivemos um caso atípico de um morador do Ponta Porã, dia 12, entrou na Santa Casa com a suspeita, depois ele teve uma informação passada pela Prefeitura, inclusive a assessoria já divulgou uma nota, mas apenas para o senhor falar em viva voz, houve uma falha do município, foi do Estado, foi do laboratório, porque tomou uma proporção muito grande esse caso, né? Até a própria pessoa que infelizmente hoje está contaminada, ficou bastante chateada, bastante assim, lamentando não só ela e a família. Eu gostaria que o senhor, se puder, dar uma explanada nessa situação, a posição da Prefeitura com relação a esse assunto aí, morador ali de Mailasque, né? Passou no dia 12 e no dia 19 ou dia 18 ele teve a confirmação primeira que estava bem e a segunda que estava com o coronavírus. Na verdade, esse período do 12 para o 19, já fazendo a devida consideração, é um movimento do teste do material para o resultado, né? A coleta do material para o resultado. E nesse período as pessoas permanecem em quarentena de forma automática. Então isso já é um dado para os positivos e para os não positivos. Não posso, logicamente, me furtar aqui, não somos pessoas de jogar para o lado. Houve sim uma pequena falha que já foi corrigida imediatamente, em 3 horas. O nosso pessoal percebeu o erro e corrigiu, mas foi na nossa informação. Então não é culpar governador, presidente, foi uma falha do nosso departamento, falha humana. Infelizmente elas podem ocorrer. O que nós fizemos? Imediatamente a nossa equipe correu para atender a família e a fazer o monitoramento. Então um médico especializado, ele está acompanhando desde aquele momento essa família e os possíveis contatos que houveram nessas 3 horas. Então, eu percebi, sim, o pessoal muito chateado, muito triste. Ficou triste, sim, porque estão trabalhando tanto e uma pequena escorregadinha causa um problema. Então, mas buscaram solução, buscaram eficácia, inclusive, atenção, e mais ainda, mudaram o protocolo de atendimento. A partir de agora, eles não mais farão por telefone, apenas no verbal. Usarão o telefone para transmitir através de um documento, seja por e-mail, por papel ou por WhatsApp, mas com a intenção de documentar a informação, e esse é um procedimento que está adotado a partir dali, e com certeza, puxão de orelha, e seguimos em frente aí. Repito, a família não ficou desamparada, o pessoal está cuidando lá desde aquele primeiro momento. Os meus sentimentos, logicamente, não houve, logicamente, um mal maior, que a pessoa já estava, né, infelizmente, contaminada, mas a gente fica sentido, sim, a gente não gostaria disso. Sinto-me no dever de confortar a família. Perfeito. A informação me chega confirmando aqui, complementando, que a família toda, aquela que teve o contato, principalmente nessas 3 horas que a pessoa saiu do isolamento, para fazerem coleta dos exames hoje, essa família que se aproximou desse paciente. Ainda sobre as barreiras, é até domingo que vai, é isso? Começa amanhã, vai até domingo, tem alguns horários, e aquela questão de segunda-feira, se o governo fez o pedido lá na Assembleia para ser feriado, né, antecipar, se isso acontecer, São Roque também vai... Começa pela essa do feriado. Hoje, amanhã e sábado são os municipais. São Roque não participa disso, São Roque vida normal. Sábado e domingo, dias de final de semana, normais daquele jeito, sábado e domingo, ainda tem isso, porque o paulistano que vem para a chácara ainda tem essa situação aí da movimentação. Mas na segunda-feira, amanhã, foi mandado um projeto de lei para a Assembleia e amanhã será votado. Eu acho, e nós estamos todos achando que devido a por conta dessa movimentação política aí, com certeza eles já devem ter os votos, vai ser aprovado. E antecipação do 9 de julho para 25 de... Então, segunda-feira vai ser 9 de julho, né? Não vai ser 25 de maio. Fazendo uma piadinha aqui. Mas, na segunda-feira, então, aprovado a lei estadual, São Roque também será feriado. Essa notícia será confirmada amanhã, após a votação na Assembleia do Estado de São Paulo. Sendo assim, feriado até segunda-feira para São Paulo, e a nossa ação também aqui da barreira sanitária funcionando até na segunda-feira.
Prefeito, vamos voltar ainda ao assunto da reabertura do comércio. Sabemos que a região de Sorocaba, os prefeitos se reuniram, liderada pela prefeita Jaqueline Coutinho, da qual eu acho que o senhor participou. Qual foi o planejamento que já está pronto para a reabertura, acreditando que isso aconteça a partir do dia 1º de junho? Está sendo colocado pelo Estado o programa, o Plano São Paulo. Esse é um plano onde a gente, através das medições e do acompanhamento de cada cidade, a gente vai projetar isso num gráfico neste programa e ali sim ele nos dará condições do que abrir e como abrir. Então, existem ali algumas faixas, por exemplo, as faixas que aceitam uma maior abertura ou uma menor abertura. Isso está sendo ainda montado e preenchido por nós. Estamos, na verdade, aguardando a planilha definitiva. A prefeita de Sorocaba, que representa a nossa região nessa reunião, que chama Comitê Municipalista, alguma coisa assim, ela participa, mas ela está na mesma situação que a gente. Não tem nada definido, ela não tem nada concreto. E, inclusive, Sorocaba tem um isolamento muito baixo, índices muito altos já positivados. Então, Sorocaba, sim, tem que correr bastante. São Roque é uma cidade ainda que, repito, nós temos maior controle da nossa micro-região. Mas acompanhando diariamente, Severino e aí aos demais também, quando a gente tiver mais informações sobre esse plano, a gente se compromete a passar, até porque dependemos muito da cidade para que juntos façamos a nossa parte e para atendermos, né, esse plano, esse programa de uma forma eficaz. Obrigado. Passarei as informações assim que eu tiver com mais certeza. Uma última pergunta. Se caso seja aprovado o feriado na segunda-feira, o sistema de drive-thru do Roteiro do Vinho também está cancelado? Fechado também. Tá. Eles estão, inclusive, passando uma nota que a partir de amanhã até segunda-feira, fechado o drive-thru. Então não há interesse nenhum, né, nessa forma de negócio. E sim, eles entenderam muito bem que a preocupação agora é muito maior do que isso. Então é isso, essa consciência que eles entenderam, que eles fizeram, através de um pedido que eu fiz, eles atenderam. E a gente pede isso também dos outros comerciantes que puderem diminuir esse atendimento, melhor ainda, para que a gente evite essa aglomeração e esse isolamento fique num percentual alto. Isso é bom para todo mundo. Mas então, para responder, segunda-feira é feriado, fechado todo mundo. Prefeito, só para finalizar aqui, acho que é a última, a gente já está finalizando, o senhor falou da queda de arrecadação, né, que está ainda fazendo os levantamentos. Isso pode refletir alguma coisa ainda no futuro? Porque a gente está recebendo até aqui algumas informações. Pode refletir alguma coisa no futuro no salário dos funcionários? Pessoal que está trabalhando ou na linha de frente, ou enfim, de acontecer de ter que tirar algum benefício ou outro, ou não? Ainda há esse estudo ou não se vê isso ainda? Tudo se passa aqui. 50% em média da arrecadação do municipal ela é direcionada para a folha de pagamento. Então não há como também a gente não falar que há sim, porém não é agora. A gente agora está em outras prioridades. A gente está buscando economia nas ações, economia nos gastos, despesas, nos contratos com terceirizados, até na revisão dos cargos de confiança, enfim, várias outras situações que não nos obriguem a trabalhar lá na frente. Sem dúvida nenhuma, isso para mim vai ser o último estágio, mas não é neste momento. Aliás, a gente, se tiver que fazer alguma coisa, é para preservar exatamente o salário, não é para deixar sem pagar o salário. Então nós temos uma previsão aí, nos próximos 4, 5 meses, tranquilamente, a gente segue esse barco e sem, logicamente, afetar o salário do funcionário público. Obrigado, prefeito. Obrigado. Eu quero agradecer a atenção de vocês e a pronta, imediata presença aqui para que a gente juntos comunique que fiquem em casa o paulistano, fiquem em casa também. Parece que o sorocabano, eles estão querendo antecipar férias também e, se preciso for, a gente vai também agir. Mas a comunicação é muito importante. Não vai haver drive-thru no turismo e também as barreiras sanitárias irão funcionar de forma muito eficaz, se Deus quiser. Ok, a Rádio Coluna encerrando a transmissão, entrevista coletiva do prefeito Cláudio Góes, aqui direto da Prefeitura de São Roque. Rádio Coluna FM informa e presta serviço.